voz é nosso meio de comunicação mais vivo e imediato. Qualquer alteração gerada por angústia, ansiedade, nervosismo pode afetar a vida pessoal, social e, sobretudo, a profissional. Por isso, nós viemos até a Medicina Preventiva da Unimed conversar com a fonoaudióloga Ariane Massoni para saber como cuidar da voz. Tudo bem, Ariane? Bem-vinda ao programa Vida Saudável Unimed. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Muitos profissionais utilizam a voz como instrumento de trabalho, né? Estão aí incluídos os jornalistas, professores, operadores de telemarketing, conferencistas. Quais são alguns cuidados que devem ser tomados no dia a dia para preservar a saúde vocal? Ótimo assunto a ser abordado, porque eu acho que cada dia mais as pessoas vêm utilizando a voz profissionalmente. Então, seja para apresentar trabalho, para tudo, a voz é utilizada. Então, assim, um dos principais cuidados até que eu cismo e falo para todos os pacientes é a hidratação. É beber bastante água durante o dia. Então, assim, o que os pacientes me dizem? Ai, mas eu não consigo beber água. Ai, eu não gosto. Então, assim, qual é a orientação? Que não se tome 2 litros de água, que é o recomendado tudo de uma vez, mas pequenos goles ao longo do dia. Então, deixa um copinho de água, uma garrafinha sempre junto e vai tomando pequenos goles para manter a prega vocal hidratada. Maçã funciona bem. E além disso, o exercício da mastigação da maçã acaba tendo um efeito positivo. Então, só o crac de mastigar a maçã trabalha a articulação também, melhorando a nossa voz. E muitas vezes quando a gente tem uma rouquidão, um pigarro, a mania é de estar o tempo todo fazendo aquele ran-ran com a garganta, né? Exatamente. Isso deve ser evitado de que maneira? Deve ser totalmente evitado. Por quê? Quanto mais se for fazendo o pigarro, que na verdade é a vibração da prega vocal, é isso. Então o pigarro é uma prega vocal batendo na outra. Isso, fazendo várias vezes, vai provocar uma lesão e provocando mais muco. Então, o que se orienta a fazer? Respirar, engolir a saliva e em seguida tomar um golinho de água. Porque senão vira o ciclo vicioso e o pigarro cada vez mais. Dependendo o tom, o timbre de cada pessoa. Por exemplo, se é uma pessoa que tem o tom de voz alto, por natureza, é a voz dela, e for alto, se ela falar mais baixo, ela vai estar forçando. Então, falar baixo, naquele caso, é prejudicial. Agora, a pessoa que tem voz baixinha, que é colocada para falar em público ou coisa assim, que tem que aumentar o som da voz, aí sim, falar alto é prejudicial. Então, qual seria o correto? O que seria correto? Falar sempre no nosso tom habitual. Irene, quais são os problemas mais comuns que podem afetar a voz? Então, os problemas mais comuns que aparecem são rouquidão, principal deles. A pessoa vem, tá rouca há 15 dias, um mês, bastante tempo, e não é por dor de garganta, não é por infecção, não é por problema respiratório, apenas tá rouca e não sabe o porquê. Então esse é o primeiro sintoma. Então, além de rouquidão, sensação de corpo estranho na garganta, parece que é um engolir, ou quando tá falando tem alguma coisa ali raspando. E menos frequente seriam perdas de voz. A pessoa está falando normal e de repente falha, depois volta. Então, falhas na voz durante o período de trabalho ou coisa assim. E para quem tem voz anasalada? Aí o correto é investigar o porquê da voz anasalada. Provavelmente não tem nada de lesão em prega vocal, em sim na parte respiratória. Uma adenoide, rinite, essas coisas que podem estar provocando a voz anasalada. Como é que é feita a reabilitação da voz para quem já foi acometido por algum tipo de doença relacionada à voz ou à laringe? Tá, então são duas coisas diferentes, né? Relacionadas à voz, então seriam esses casos de nódulo, pólipo, profissionais da voz, como colocaste no início, tem muito nódulo, que são chamados os calos de prega vocal, que nada mais é do que o esforço repetitivo daquela vibração machucando, forma uma massa aí, que são os calos, então os nódulos, que é o mais comum, que seria feito na reabilitação, fonoterapia. O que é isso? Todo mundo diz, eu vou ter que fazer fonoterapia, o otorrino me mandou aqui, o que tu vai fazer agora? São exercícios, tá? E uma readequação dos hábitos de vida. Por que ocasionou esse nódulo? Então, algumas coisas erradas a pessoa fez. Claro, tem um pouquinho de predisposição, alguma coisa, mas é corrigir os hábitos, orientar e trabalhar com exercícios para que seja diminuído esse nódulo.
Já que estamos falando sobre tipos de tratamento, fazer aulas de canto também ajuda a melhorar a qualidade da voz e até retardar o envelhecimento, que é natural. Ajuda, tá? Sim, só que tem que ter um critério para isso. Eu tenho uma voz boa, gosto de cantar, então eu vou procurar um profissional qualificado, tem que ser uma pessoa boa, que tenha conhecimento de fisiologia vocal, de todo o aparelho fonador para trabalhar isso, ótimo, vai manter a minha voz melhor. Agora, se eu já tenho problema de voz, quero cantar, e aí eu vou para a técnica vocal, não funciona. O correto é primeiro trabalhar a voz para ter uma voz com qualidade boa e melhorar com aula de canto ou coisa assim. São colocados exercícios para o paciente fazer, então ele vem para a sessão, a gente faz o exercício, conversa, acerta os pontos, dá orientação, mas ele vai ter que seguir fazendo, então todos os dias. Então por isso que tem pacientes que têm uma evolução excelente em pouco tempo, outros que são mais relapsos ou acabam não tendo tempo, alguma coisa assim, e aí vai dificultando. Quanto às alterações hormonais, Ariane, como menopausa, gravidez, menstruação, podem alterar a qualidade da voz? Podem, principalmente menstruação. Até quando eu oriento os meus pacientes, eu coloco que o ideal seria que evitassem falar muito nesse período. Até elas me dizem assim, nossa, mas o que tem a ver? Então assim, o que acontece? O nosso corpo todo muda. Fica inchado, inflama, as mulheres acabam sentindo mais esse efeito. E isso acontece também na prega vocal. Ela começa a ficar inchada. E aí, falando, é mais fácil de provocar lesão. Quadros de resfriado, gripe, crises alérgicas. Então, o ideal seria evitar falar tanto nesses períodos. E estados emocionais também afetam a voz? Depressão, tristeza, angústia, ansiedade? Sim, todos esses fatores agravam de forma muito significativa a voz. Existem casos de doença na família, alguma coisa que acontece, passou por tal período, aparece aqui sem voz. Foi pro otorrino, não tem lesão nenhuma. Emocional. Então também tem que ser feito um trabalho junto com a psicologia para estar recuperando essa voz. E esses problemas da voz, eles são temporários ou podem ser permanentes? Como, por exemplo, um choque, um problema familiar, que leva a uma rouquidão temporária, mas efetivamente depois de um tempo pode fazer com que a pessoa, por exemplo, desenvolva a gagueira. Tem alguma relação? Não está relacionado. Normalmente, bem trabalhado, com fono, com psico, e a resolução do problema em si, as pessoas têm boa evolução, a voz volta e estão falando normalmente. A gagueira especificamente, de que maneira ela surge e por que ela surge? A gagueira, ela não está nada relacionada com a voz, que é uma coisa que a gente tem essa impressão. Parece que a gagueira vem da nossa voz. Não, ela é totalmente da parte neurológica, de processamento de fala, da musculatura que envolve, do processamento lá no cérebro da linguagem. Então, por isso que a maioria das pessoas que tem gagueira cantam música, contam números, coisas que são automáticas sem gaguejar, porque já está lá pronto. Mas prega vocal, essa parte está totalmente inalterada. O processo de envelhecimento da voz, ele ocorre a partir dos 50 a 55 anos de idade, tanto para mulher quanto para homem. E o retardar esse processo de envelhecimento é como retardar o processo de envelhecimento de toda a musculatura. O que ajuda? Atividade física constante. Por quê? Provocando o fortalecimento da musculatura, vai ter o fortalecimento da musculatura dessa região, evitando flacidez e outras coisas que vão envelhecendo e mantendo a nossa voz mais saudável. Quais são alguns dos exercícios que podem ser feitos em casa para melhorar a qualidade da voz e até prevenir a possibilidade de doenças? Tá. Então, os exercícios mais utilizados são os de aquecimento e desaquecimento vocal. O que eu oriento a fazer bastante os meus pacientes? Até de alongamento da região cervical. Por quê? Prega vocal está bem nessa região. Então, tudo que for tensão, as nossas tensões do dia a dia, cansaço, acaba que fica nas nossas costas. Aquela espreguiçada pela manhã também faz bem. Ótimo, alonga, solta, excelente. Outra coisa bem positiva de ser feita é no banho. Então, assim, deixar a água quente correr, alongar um pouquinho e deixar a água bater. Já está fazendo um alongamento. Um outro exercício bem utilizado, que às vezes a gente vê cantores,
pessoal de banda, de trio elétrico se preparando e a gente vê sempre fazendo esse tipo de exercícios. São os vibrantes, tá? Que seria, vou dar um exemplo, puxar bem o ar pelo nariz e soltar um até acabar o fôlego. Se for colocar a mão nessa região durante o período do exercício, vai sentir que treme. É como se fosse feita uma massagem nessa região. Então, de certa maneira, os exercícios até auxiliam na estética facial, até para beleza. Auxiliam. Acabam trabalhando todos um pouquinho os músculos da face. Para algumas pessoas que têm problema de articulação ou que articulam pequenininho, a gente faz alguns exercícios, por exemplo, de falar mastigando. 1, 2, 3, 4 e acaba trabalhando toda essa parte. E para a estética, agora a fonoaudiologia vem trabalhando bastante, vem estudando bastante essa área relativamente nova de trabalhar os músculos da face, evitando algumas rugas de expressão, sinais de expressão, coisas assim bem interessantes. Obrigada, Ariane, pela tua participação e até a próxima. Muito obrigada. Eu conversei com a fonoaudióloga Ariane Massoni no programa Vida Saudável Unimed de hoje. Eu espero você na próxima edição. Até lá!